Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo. A gente vai tratar um tema de hoje sobre os níveis de atuação da administração. Esse é um tema muito importante, é um tema extremamente recorrente em questões de prova, então a gente vai trabalhar com bastante calma para que você possa ter um entendimento bacana do conteúdo, tá? Níveis de atuação aparecem com frequência porque a gente vai trabalhar níveis de atuação do plano estratégico, a gente vai trabalhar níveis de atuação no planejamento, na organização, na direção, no controle. Então todas as fases da administração vão estar sendo interligadas a esse conceito de hoje. Então, por mais que ele seja um conceito bastante balizado, que seja um conceito de base, né, bastante básico, a gente tem que ter ele bem fixado na nossa mente para que a gente possa matar as questões que virem a aparecer nesse sentido. E elas aparecem mesmo, pessoal. Pode parecer, professor, é o primeiro conceito, são os conceitos mais básicos, né, de administração, né, questões não caem nesse sentido, caem bastante, viu, pessoal? E é sempre importante a gente fazer desde o princípio, né, o estudo da administração para que lá na frente você não acabe se embananando com um conceito um pouquinho mais complexo que você acabou deixando passar ali nas primeiras partes da nossa temática. Então vamos além aqui, vamos trabalhar os níveis de atuação da administração. Pessoal, são sempre 3 níveis: nível estratégico, tático e operacional. Então você coloca aí no seu caderno, você faz uma pirâmide, tal qual eu fiz aqui, pirâmide um pouquinho tortinha minha, né? Não tenho tanto talento para desenho, então você faz uma pirâmide e o operacional se coloca aqui, se você quiser entender esse operacional como chão de fábrica, perfeito. Esse tático você pode entender ele como intermediário e esse estratégico você pode entender ele como o órgão mais diretivo, né? Então o estratégico ele vai lidar com os temas mais amplos da organização, com os temas mais estratégicos, os temas mais conceituais, é o que vai trabalhar de grande amplitude a parte da operação, né? A parte da organização. É o nível mais alto que existe, é o nível estratégico. O nível tático é o nível intermediário. A gente pode entender o nível tático como aquele que está de mãos dadas com o estratégico e de mãos dadas com o operacional. A gente pode também entender como os níveis de gerência, que estão conectados com os diretores e conectados com os operários de base. E o operacional é sim onde acontece o dia a dia da organização, Então vamos lá, vamos passar para os níveis de atuação da organização. O nível estratégico em relação à sua amplitude, ele é muito amplo. Ele é lá de cima, ele vai entender com alta amplitude. Em relação ao seu grau de complexidade, qual é o grau de complexidade, pessoal, dos níveis estratégicos, do nível estratégico, das decisões estratégicas? Ele é extremamente alto. Um erro lá no nível estratégico vai corresponder sim numa má gerência no nível tático e sem dúvida alguma numa má operação dessa tarefa em nível operacional. Então o nível estratégico é um nível que tem alto grau de complexidade. E quando se trata em prazo das decisões, essas decisões do plano estratégico, elas têm um curto prazo ou elas têm um longo prazo, né, pessoal? Elas têm um longo prazo. Então, as decisões de nível estratégico são decisões de longo prazo, que vão reverberar na organização durante muito tempo. No nível tático, pessoal, que a gente pode entender também o nível tático como nível intermediário. Qual é a noção da amplitude? Então, se a noção de amplitude dele ele não é tão amplo quanto o estratégico, também não tem tanta baixa amplitude quanto o operacional. Então aqui a gente pode colocar como uma média, né? Uma média amplitude, né? A questão de amplo, ele não é tão amplo, mas também não é pouco amplo, então ele é média amplitude. Em relação ao grau de complexidade, também não é tão complexo quanto o estratégico, mas também não é tão básico quanto o operacional. Então a gente pode colocar aqui como um médio grau de complexidade. Em relação ao prazo, não é tão longo, mas também não é tão curto. Então, em relação ao prazo, ele é de médio prazo. Como eu disse para vocês, o nível tático, o nível intermediário, ele é um nível do meio. Então, ele está de mãos dadas com o pessoal lá de cima e de mãos dadas com o pessoal do operacional. Então, a gente tem que entender o nível tático como nível intermediário. E o nível operacional? Nível operacional em relação à amplitude, ele é pouco amplo.
ele é pouco amplo ou tem baixa amplitude. Em relação ao grau de complexidade, pessoal, ele tem baixo grau de complexidade. Em relação ao prazo, será que ele é longo, será que ele é médio ou será que ele é curto? Ele é o curto prazo, pessoal, ele é em relação ao curto prazo. Então, as questões aparecem como? Claro, como é que isso aqui é cobrado na nossa prova? Primeiro ponto, ele vai falar o seguinte: o planejamento estratégico em relação ao planejamento é o planejamento de médio prazo. Errado. O planejamento tático que é de médio prazo. Nos níveis de organização, numa próxima questão ele vai trabalhar o seguinte: nos níveis de organização, as definições de alto grau de complexidade são chamadas definições estratégicas, dadas pelos diretores das organizações. Muito certo, certíssimo, tá certíssimo isso. Ele pode trabalhar também o seguinte: uma decisão tomada no âmbito estratégico é uma decisão com alto grau de complexidade. Você vai olhar lá no nosso esqueminha e vai assinalar que sim, porque sim, uma decisão tomada no âmbito estratégico, uma decisão tomada aqui em cima, na ponta da pirâmide, ela vai reverberar para os demais níveis e sim, ela tem uma ampla complexidade, certo, pessoal? Outro ponto, ele pode dizer que o tático, pessoal, isso já apareceu em questões, o tático também pode aparecer como curto prazo, tá? Então, essa é a questão que a gente pode trabalhar também. O tático é de curto, médio prazo. O importante é que a gente entenda os três e entenda, bom, em relação ao estratégico, os níveis de atuação, as decisões tomadas no tático são de menor prazo que do estratégico, compreende? E em relação ao operacional já não. Em relação ao operacional, elas são de maior prazo que do operacional. O importante sempre nas questões, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar essa relação aqui, essa relação dos três níveis, sempre conversando entre eles, tentando nos confundir de duas formas. Primeiro, trocando o nome e trabalhando o conceito. Médio prazo ou média complexidade em relação ao estratégico? Não. Estratégico é relação de pouca amplitude nas atitudes? Não. Estratégico muita amplitude? Sim. É isso que ele vai tentar trabalhar. Ou ele vai jogar o conceito em si, em relação a média amplitude, médio grau de complexidade, vai perguntar que você responda em quais dos níveis ele está falando, quais dos níveis de atuação da administração ele está falando, e aí logo na sua mente tem que vir sempre a piramidezinha. Certo, pessoal? Sem muitas dificuldades, esse é um conceito bastante cobrado e fundamental para que a gente vá avançando nos passos posteriores. Fique comigo aqui que a gente vai discutir um pouquinho mais no próximo vídeo. Valeu, um abraço!